relação à América do Sul, essas relações, essas redes lá na França, quando você estava lá, vocês olhavam para a América do Sul, tinham... porque, por exemplo, tinha um clamor, né? Em São Paulo, tinha um clamor já ali nos final dos anos 70, né? 72. Aham. Vocês estavam conectados com o que estava acontecendo aqui, no sentido de fazer alguma coisa lá fora? Tinha, né? Através do Conselho Mundial, a gente tinha essa relação, e não só nisso, mas como na França a gente tinha grupos de vamos chamar, chilenos e de argentinos, né? Que tinham os seus comitês, os seus grupos, mas a gente tinha uma relação muito grande. E o Conselho Mundial de Igrejas, na época, ele contribuiu, mas quando, para mim, sobretudo, quando é da minha volta e que eu estou engajada na SESI, é que foi a contribuição maior. Porque daí nós tivemos chance, como o que eu falei há pouco, né, de ter um convite para uma reunião que foi organizada em Santiago, para que nós nos conhecêssemos e pudéssemos trocar ideias sobre o que tinha sido e o que nós continuávamos fazendo, né? Então, tinha gente do Paraguai, do Chile, da Argentina. Na época tinha o Schack, né, que era o Charles Schaper, que era uma pessoa que foi muito importante na questão do Brasil Nunca Mais, que ele muitas vezes saía com dinheiro para trazer de lá para cá, para sustentar movimentos aqui, né? Se arriscando. Ele era um colaborador de todos os movimentos, e não só do Brasil, mas de outros países da América Latina. É que a gente chamava ele de Chac, né? E ele estava vivo ainda quando a gente se encontrou. Então, foram vários, né, de nós que se encontraram de vários países. E tinha também, até hoje, né, tem o CREAS, que é o Conselho Regional Ecumênico de Apoio e Solidariedade, que é com sede em Buenos Aires, mas tem uma atuação regional, né? A gente teve, num momento, o Fórum Ecumênico sul-americano, né? Então, sempre teve essa preocupação de a gente ter uma relação mais além do Brasil, né? Uma relação latino-americana. Continua hoje através do Conselho e através da ACT, né? Aliança Ecumênica, né? Que tem tentado propiciar também essa relação mais geral, né? E aí não só América Latina, mas também África, Ásia, né? Você participa do CONIC, Eliana? Participei, assim, através da SESI, que a gente tinha relação com o CONIC. Mas o CONIC, bom, fica em Brasília, né, já diferente, mas é muito importante o CONIC. Tem conseguido hoje, que depende muito das pessoas também, né? Quer dizer, a Rome, que está à frente, Rome Beck, ela é uma pessoa muito ativa, muito envolvida, então tem conseguido ter um trabalho expressivo do CONIC, né? As principais lutas, o CONIC está engajado, né? E muitas vezes junto com a SESI, né? SESI e CONIC. Tá. E aí, sim, você está na França fazendo esse trabalho na Unesco. Depois da Unesco, fui para o Serviço Civil Internacional. E aí, qual é o momento que você pode já voltar ao Brasil? Com a anistia? É o seguinte, eu continuei querendo voltar para o Brasil, apesar dos riscos, apesar de tudo. E sempre em contato com advogados que estavam tentando cuidar do caso. E tal. Quando foi em julho, né, de 79, porque a anistia foi um pouco depois. Meu marido voltou com a anistia em outubro, eu voltei em julho, eu e minha filha. E o advogado achou que tinha condições de a gente voltar, né? E daí a gente voltou, entrando por Viracopos, né? Mas você com aqueles
status de refugiada ou já com... Bom, fui desistir do status de refugiada para poder voltar para o Brasil, né? Pedi um passaporte brasileiro, consegui, mas fui interrogada chegando no Brasil. Mas foi assim, uma coisa... Quando eu estava chegando, uma advogada que não era a minha advogada, mas era conhecida, ela correu na escadinha e me disse: você vai ser interrogada, mas se prepara, não é nada sério não, responda. Bom, aí lá vou eu, minha filha, né? Eliana, mas esse voo, essas 10 horas de voo, você pensava como seria essa chegada? Pensava demais, claro. Pensava e, sobretudo, porque eu estava com a minha filha e tinha aquela coisa, a expectativa dela de voltar, mas muito ansiosa, e eu também, né? E pensando como é que ia ser, onde é que a gente ia morar, se eu ia conseguir trabalho, aonde. Tinha feito muitos contatos, alguns deles ligados à igreja, por exemplo, com a Valéria, que trabalha lá na Paraíba, muito amiga do Frei Beto. Tinha contato em Pernambuco, em Sergipe tinha, pela família. Aqui na Bahia eu ia ver, tinha contato para ser estabelecido com Emiliano. Então tinha algumas coisas assim, tudo na cabeça, né? Aí quando cheguei, eles queriam saber do Paulo Freire. E para mim foi assim, eu nunca encontrei o Paulo Freire lá fora, né? Ele estava na Suíça, eu estava na França. Bom, todo o amor que eu tenho por Paulo Freire, mas a gente nunca se encontrou, nunca teve essa... Mas eles tinham certeza que a gente tinha, queriam saber dele, o que eu tinha feito junto com ele e tal. Tinha. Mas ficaram de ficar em contato comigo, queriam saber onde eu ia ficar. Fui para a casa da minha mãe e ficaram com o telefone, com tudo, para ficar vigiando, né? O interrogatório foi no aeroporto? No aeroporto. E aí você vai para Jundiaí ou São Paulo? Fui para Jundiaí. Mas depois eu vim logo, fui para São Paulo. Muitos amigos meus moram em São Paulo, queriam que ficasse lá, né? Já pensando em trabalho, em tudo, mas eu não queria ficar em São Paulo, não. Queria ficar no Nordeste, né? Então, daí eu vim para fazer só me vem em espanhol, um recorrido, para fazer assim um giro, né? Para ver onde é que eu tinha mais chance. Na Bahia encontrei Emiliano me apresentou Antônio Dias, conheci Cláudio Perani, que me acolheu, maravilhoso, mas nada certo. Daí fui para Sergipe, Pernambuco, Paraíba. Aí quando eu voltei para o Rio, porque a família do meu marido é de lá, eu recebi a cartinha do Cláudio me convidando se eu quisesse para ajudar. Eu pensava que era no SES, mas não era só o SES, ele queria que eu assumisse um dos cargos da CPT, da Direção de Assalariados, né? E daí eu vim para cá, maravilhoso. Aí você foi trabalhar na CPT? Fui trabalhar. Mas você ficou aonde? Na CPT, lá na Praça da Sé. Aqui em Salvador mesmo. Fiquei lá e trabalhando um pouco com a CPT, um pouco com o SES, porque a gente tinha muita coisa em comum. Quando eu trabalhei com assalariados rurais, então o Antônio Dias também trabalhava aqui nessa área e a gente colaborou lá na orientação dos catadores de café de conquista, né? Então ficava SES e CPT trabalhando juntos. Fizemos uma publicação também aqui no SES, De Olho na Conjuntura, que era uma publicaçãozinha popular, né? Então foi um pouco isso.